E aí galera, qual é? Hoje vamos falar algumas curiosidades sobre o Super Nintendo. 8 curiosidades. Então vamos lá, curiosidade número 1. O Super Nintendo tinha uma configuração centenas, talvez milhares de vezes pior do que a dos nossos smartphones atuais. É isso aí mesmo, velho. O celular que você tem na sua mão é muito melhor que o Super Nintendo. Assim, para você ter noção, a resolução dos jogos do Super Nintendo era de 512 por 448 pixels, muito menor do que as resoluções atuais, que já estão chegando já na casa dos 4K. O processador era de um núcleo só e rodava 3.58 MHz. Imagine, hoje a gente tem octa-core no celular. A memória RAM era de 128 KB e hoje a gente tem não sei quantos GB de RAM. E o chip gráfico era de 2,56 MHz e acreditem, 54 KB de memória dedicada. Isso mesmo, a placa de vídeo, vamos dizer assim, dele era de 64 KB. O Super Nintendo tem outra curiosidade interessante, número 2, é que ele foi o criador dos botões LR. Sim, esses botões que ficam em cima do controle que a gente joga hoje. Hoje tem até 2L e 2R, né? Nos controles de PlayStation e de Xbox. Ele foi o criador desses botões. Curiosidade número 3. O Super Nintendo teve 4 versões diferentes. No Japão, ele era o Super Famicom, que tem uma versão um pouquinho mais voltada para o vermelho, com um design bem diferente do que a gente está acostumado. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é essa versão que para a gente é a versão padrão Super Nintendo, do jeito que a gente conhece. Depois a Nintendo lançou uma versão Slim, que também é chamado de Baby, e o nome era Super Famicom Junior. E por último, em 2017, a empresa nipônica relançou o console em miniatura. Vinha com 20 jogos e um jogo novo, o Super Star Fox 2, um jogo que realmente nunca foi lançado. Em 2017, quando ela lançou, esse console se chamava Super NES Classic Edition. E o Super NES ainda teve uma versão arcade, mas pouco se sabe dela. Foram poucas versões vendidas. Curiosidade número 4. O design do Super Nintendo foi planejado para que as pessoas não deixassem copos com líquidos cair em cima dele. É isso aí mesmo que você ouviu. O console anterior ao Super Nintendo, o console da Nintendo chamado de Nintendo mesmo, NES, ou Nintendo Entertainment System, ele era um console ele era todo plano em cima, e as pessoas tinham a mania de deixar o copo d'água, o copo de seja lá o que for, em cima dele, derrubar e danificar o console. Então, como vocês estão vendo aí na carcaça do Super Nintendo, ele foi propositalmente feito com várias subidas e descidas, para que a galera não pudesse colocar nada em cima. Curiosidade número 5. O amarelado da cor do Super Nintendo é resultado da exposição de sua carcaça ao calor. Não é nenhuma falta de cuidado, ou seja, é algo natural. Então, quanto mais você joga, ou se você mora em um lugar quente, ele vai ter a tendência a amarelar. É isso aí, velho. É o seguinte, isso acontece porque existe uma química nele, na superfície da carcaça dele, que protege ele contra o fogo. E esse efeito ele vai ocorrendo ao decorrer do tempo, à proporção que o Super Nintendo é exposto a altas temperaturas ou à luz do sol. Então, quanto mais você joga, quanto mais você deixa ele na luz do sol, mais amarelado fica. Curiosidade número 6. O Super Nintendo foi o maior ajudante da Sony na criação do PlayStation. Isso mesmo. A Nintendo quis dar um up no Super Nintendo na época, porque a gente estava no início da década de 90 e a era dos CDs estava começando. E aí a Sony, juntamente com a Nintendo, fizeram uma parceria. Só que ela terminou não dando certo porque a Nintendo não aceitou algumas exigências da Sony. Então foi aí que a Sony partiu para fazer seu próprio console, que terminou sendo o nosso conhecido PlayStation, que foi o PlayStation na época, o PlayStation 1 ou PS1. Curiosidade número 7. Assim, embora ele se chamasse Super Famicom no Japão e Super Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos, ou Super NES, e na Europa e também aqui no Brasil, claro, entre outros países, o Super NES tinha um nome diferente na Coreia do Sul, uma versão diferente na verdade. O nome dele era Super Comboy,
Como vocês estão vendo aí na imagem, ele é bem diferentinho. Inclusive ele tinha uma própria trava física para jogos. Nem todos os jogos funcionavam nele, apenas jogos fabricados para a versão da Coreia do Sul. E curiosidade número 8. O Mega Drive é um dos grandes responsáveis pela criação do Super Nintendo, acredite se quiser. O grande rival do Super Nintendo é um dos grandes responsáveis. Por quê? Porque foi o seguinte, o Mega Drive foi lançado em 1989 como, vamos dizer assim, um dos primeiros consoles de 16 bits a ser popularizado no mundo inteiro. Ele vinha com Sonic no cartucho e as pessoas começaram a conhecer a Sega de verdade, assim, no mundo inteiro, com popularização, o mesmo nível de popularidade do Super Nintendo. A Nintendo na época ela estava em pleno vapor com seu console anterior de 8 bits, que era o NES. E ela não tinha intenção alguma de mudar o NES, ela queria manter por mais anos. Só que aí, quando chegou o Mega Drive, foi uma surpresa para o mundo inteiro, uma mudança de geração, as pessoas ficaram enlouquecidas com gráficos novos, jogos novos, novas opções nos jogos, novas oportunidades nos jogos. Então, meu Deus do céu, foi aquela loucura e tal. Aí a Nintendo falou, tem alguém ameaçando o nosso reinado, tá na hora da gente fazer um novo console. E foi aí então que eles começaram a produzir o seu primeiro console de 16 bits, o Super Nintendo. Bom galera, esse é o nosso vídeo de curiosidades sobre o Super Nintendo, foram 8 curiosidades. Se você gostou, peço que você deixe seu like, compartilhe. Não esqueça, ative o sininho, velho, porque o sininho permite com que você receba notificações no seu celular e também no seu navegador ou até talvez no e-mail toda vez que um vídeo novo aqui do canal sair. Se você curtiu, mais uma vez te peço, deixe seu like que é muito importante. Então é isso galera, tô indo aqui, valeu, falou!